Olá, pessoal! Meu nome é Ana Sofia, sou estudante de medicina da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e hoje vou apresentar aqui no canal Doutor Acadêmico o meu primeiro vídeo aqui, que é um tema que eu gosto muito e queria compartilhar com vocês. Prazer, então, espero que vocês gostem. Olá, pessoal! Hoje vou falar sobre obesidade, com suas definições e consequências. Eu tô aqui então para falar de uma doença, e não somente um substantivo. A gente não vai falar aqui de boa aparência, padrões de beleza ou qualquer outra relação desse cunho que é feita com a obesidade muitas vezes. Porque ela é de fato uma doença, possivelmente inclusive ameaçadora de vida, ao longo do nosso inevitável e humano curso do envelhecimento. Mas essas terríveis consequências, juntamente com a maneira adequada para prevenir e manejar essa doença, são frequentemente não discutidas, ditas de maneira equivocada ou não de forma clara o suficiente. O que a gente, como sociedade, se torna, então? Desinformados e, assim, não apropriadamente ativos nessa questão. E a gente não está falando aqui só da população leiga no geral, mas também de profissionais da saúde e etc. Afinal, quando que a alimentação e hábitos saudáveis de vida são enfatizados nas consultas médicas? Eu não diria nunca, mas com certeza não com a ênfase que seria necessária. E espero que hoje aqui juntos possamos clarificar bastante desse assunto. Apesar de que a medicina no geral vem prestando mais atenção nas consequências da obesidade, bom, isso não é à toa. Ela ultrapassou o tabagismo como causa número 1 de morte e disfunção por doença prevenível. O número de pessoas obesas continua exaustivamente aumentando a cada ano. Dos anos 70 para cá, o número de obesos na maior parte dos países do mundo aumentou, tendo dobrado em pelo menos 70 países. Por que isso? Não temos uma resposta certa e única para essa pergunta. Mas o que quero chamar a atenção aqui é para olharmos o seguinte: como é que eu, Ana, estou lidando com isso na minha vida? Como é que tu que estás me assistindo hoje, está? A autorreflexão, tão importante em vários aspectos da nossa vida, e ao mesmo tempo tão colocada como secundária, se não temos responsabilidade por tudo, seja no mundo ou no que acontece por nós, pelo menos na nossa vida e nas nossas atitudes, a gente tem bastante decisão. E também, não é só a obesidade como a maioria pode pensar, mas o sobrepeso também vem sido conhecido como prejudicial e perigoso nesse sentido. Tendo isso em mente, vamos às definições para o entendimento mais claro. O termo obesidade se refere ao excesso de gordura no corpo. A maior parte dos métodos que medem com acurácia a gordura corporal não são aplicáveis no dia a dia da prática médica. Então, nós usamos as medidas do corpo, peso e altura, para estimar a gordura corporal de uma pessoa. O grande exemplo é o IMC, que é o índice de massa corporal, representado aqui no slide por BMI, que nesse caso está em inglês, Body Mass Index, mas é IMC, Índice de Massa Corporal, que é uma fórmula matemática bem simples. Funciona para rastreio, pelo menos inicial, da obesidade. Apesar de estar longe de ser perfeito, mas é o que melhor temos na atualidade, em termos de ser prático e não acarretar em custos adicionais. Vamos ver essa fórmula então. IMC, que no slide aqui está BMI, é igual a massa, que no caso é o peso da pessoa, em quilos, a gente pode ver pelo mass, dividido pela medida da altura dela ao quadrado, height. Tivemos um slide aqui. O height em altura, no caso, em metros. Então, esse é o índice de massa corporal. Quanto mais peso tem o paciente, maior vai ser o IMC dele. Da física, o diretamente proporcional. E quanto mais altura tiver a pessoa, menor vai ser o IMC dela. Da física, o inversamente proporcional. Como a gente para de crescer, geralmente como adolescente, o único fator aqui que podemos modificar é o peso. Se a gente quer aumentar ou diminuir o índice de massa corporal. A obesidade, então, é definida por um IMC maior ou igual a 30. Temos também os graus de severidade da obesidade. Que é, como vocês podem ver na tabela aqui, entre 30 e 34,9. Grau 2, entre 35 e 39,9. E grau 3, também chamada de obesidade mórbida. O importante dessa tabela é que quanto maior o IMC, pior para a saúde. A obesidade grau 3 é a mais maléfica, seguida da 2 e depois da 1. E lembre que o sobrepeso, como eu disse antes, também pode ser prejudicial, assim como o baixo peso, que vamos falar um pouco melhor adiante. Então, Ana,
Tu também mencionou do sobrepeso. Tu tinhas dito também que ele era perigoso, prejudicial, para a saúde do nosso corpo. Sim, mas notem, não é somente por causa do sobrepeso em si. Também é isso, mas o principal problema é que pessoas com sobrepeso têm grande risco de se tornarem obesas dentro dos próximos anos, por questões multifatoriais que vou detalhar bastante no meu próximo vídeo do doutor acadêmico aqui. O que é então sobrepeso? É o resultado da nossa fórmula, o IMC, entre 25 e 29,9. Mas notem que o IMC não é perfeito, como eu havia mencionado antes. Ele não consegue diferenciar propriamente entre gordura corporal e músculo, por exemplo. Olha a imagem da esquerda. O autor e fisiculturista americano Schwarzenegger. O IMC dele nessa ocasião é cerca de 30, que é praticamente o mesmo da Oprah nessa foto da direita. A gente poderia dizer então que a Oprah, nesse caso, está no limiar entre sobrepeso e obesidade grau 1. Mas a gente não pode dizer isso do Schwarzenegger. Eu espero que eu esteja pronunciando certo o Schwarzenegger. Porque o que ele tem de massa é músculo e não gordura corporal. Também, para os idosos, o ponto de corte é diferente. Então, o IMC não é uma boa ferramenta para avaliar a obesidade nessa população. E a composição corporal varia conforme grupos étnicos também. Por exemplo, não recomendamos o uso do IMC para avaliar a obesidade em asiáticos, devido a esse fato de que a estrutura corporal deles é bem diferente. Mas o IMC é adequado para a maior parte da população, como eu havia dito antes, pelo menos com uma avaliação inicial de obesidade em termos populacionais. Mas é importante que o médico esteja ciente dessas exceções, tanto para não usar o IMC inadequadamente, quanto para não transmitir a informação equivocada, que tem muitos vídeos na internet por aí de que o IMC é uma enganação, que não serve para nada. O peso normal, agora falando, a gente considera como IMC de 18,5 a 24,9. Meu slide está um pouco cortado aqui. O IMC da Beyoncé nessa foto é de aproximadamente 21, por exemplo. O baixo peso, e também fique bem claro, não é bom para a nossa saúde. Ele é definido, então, por IMC abaixo de 18,5. O Joaquin Phoenix teve que perder bastante peso para o papel dele como Coringa no cinema. Ele chegou a ficar com IMC de 18. Mas foi especificamente para esse papel, para o filme. Depois ele recuperou o peso original dele. Então, o melhor cenário é pensar em um IMC na faixa que chamamos de normal. Bom, Ana, eu entendi então que sobrepeso e obesidade são perigosos para a nossa saúde. Isso a curto e a longo prazo. Mas como que é isso? As complicações da obesidade são majoritariamente silenciosas e podem ser progressivamente debilitantes ao longo dos anos da nossa vida. As complicações da obesidade são divididas, então, em risco de morbidade e risco de mortalidade. Morbidade é basicamente o impacto que uma doença tem na vida da pessoa no sentido de diminuir a funcionalidade dela, seja em atividades pessoais, de casa ou do trabalho. E o aumento da mortalidade é o aumento do risco de morrer, falecimento. A gente pode ver, então, que a obesidade ela não só aumenta o risco de morte em si, mas também o risco da perda de funcionalidade da pessoa. Impacta na vida, não só na duração, mas também na qualidade dela, na qualidade de vida. Essa doença pode afetar a maior parte dos órgãos do nosso corpo, em termos de mortalidade e morbidade. A complicação mais prevalente e a que mais mata é a doença cardíaca, que pode ser, digamos, agudizado, com o infarto agudo do miocárdio. Está bastante relacionada também com essas outras três. Diabetes, tipo 2, dislipidemia. Dislipidemia são alterações ruins no perfil do colesterol e ou triglicerídeos. E hipertensão, a pressão alta, tão frequente e danosa no nosso mundo atual. As 4 desses slides estão muito relacionadas porque uma pode levar a outra e vice-versa, além de potencializarem uma outra também. Doenças pulmonares são também bastante prevalentes. Para citar alguns, mas não todos os exemplos desse órgão. Função anormal do pulmão, apneia obstrutiva do sono, essa cursa com ronco e muita sonolência diurna, síndrome da hipoventilação, que altera bastante trocas gasosas. Notem algo muito importante. De tudo que eu estou falando de consequências da obesidade, não é só a doença, a consequência da obesidade em si, mas também tudo de consequências que essas próprias consequências da obesidade têm como doenças, gerando uma cascata gigantesca de
propagação de saúde ruim e má qualidade de vida. Pode afetar também o fígado, em que a doença gordurosa não alcoólica do fígado pode gerar, além de esteatose, que é o acúmulo de gordura no fígado intensa, hepatites, a inflamação do fígado, e até cirrose, que é a morte dele. Doenças da vesícula biliar, anormalidades ginecológicas, como ciclos menstruais irregulares, infertilidade, sim, pode levar à infertilidade, principalmente por causa de um estado inflamatório generalizado que a obesidade pode gerar no nosso corpo. Isso impacta em todo o processo de fertilidade. Esse processo de inflamação generalizada ele pode estar envolvido na fisiopatologia de várias outras doenças que a gente falou aqui também e consequências, mas na infertilidade é algo bem marcado. E também síndrome dos ovários policísticos. Osteoartrites, alterações de pele, gota. Gota é o tipo de artrite, causada por acúmulo de ácido úrico. Não colocamos aqui no slide também, mas nesse sentido o rim pode ser afetado, com formação de cálculos renais por ácido úrico, a pedra no rim. E sem mencionar o diabetes, que falei em alguns slides anteriores, que tem seu risco aumentado com a obesidade. Ele gera dano nos rins absurdo a longo prazo. Hipertensão intracraniana idiopática, AVC, o acidente vascular encefálico. Esse está bastante relacionado com a fisiopatologia e etiologias do infarto que mencionamos no início. Catarata, uma doença que prejudica muito a visão e pode levar a almaurose, também conhecida como cegueira. Pancreatites severas, aumento do risco de inúmeros cânceres, como de mama, útero, cérvix, cólon, esôfago, pâncreas, o rim, novamente, próstata. E o último exemplo de complicação que eu trouxe aqui é a estase venosa. O sangue fica mais parado que o normal dentro das veias, o que pode cursar com flebite, inflamação venosa. E o resumo novamente, triste resumo. Para finalizar esse vídeo, eu trouxe a curva J de exemplo, uma curva de mortalidade relacionada ao IMC. J porque ela tem um formato que lembra um J. A gente vai dar um zoom em uma delas para explicar melhor. Foi retirado de um estudo esse slide, mas como a gente vai detalhar ela mais, a gente vai olhar ela aqui com zoom, de uma das populações que eles analisaram. Os eixos, primeiramente vamos ver os eixos. X, horizontal, ou variável independente é o IMC. E Y, ou variável dependente, é a mortalidade. Ou seja, isso quer dizer basicamente que o IMC implica na mortalidade. Então, o melhor cenário de IMC é aquele que é considerado na faixa normal, entre 18,5 e 24,9, que nem a gente pode ver mais ou menos por aqui. Que daí, no caso, esse IMC implicaria em uma menor mortalidade. Assim, abaixo disso, o baixo peso não é bom para a nossa saúde, com maiores taxas de mortalidade do que a faixa normal, como vocês podem ver. Mas veja o que acontece com a curva no IMC perto do 27, 28, que seria um sobrepeso já significativo, por aqui. Ela começa, a curva de mortalidade, a subir de forma muito intensa. Maior o IMC, reforçando, pior para a nossa saúde, menor expectativa de vida.